A TPM, tensão pré-menstrual, não é uma frescura da mulher. Há casos em que a intensidade é tão grande que impossibilita o trabalho, o estudo, o lazer e afeta os relacionamentos. Felizmente, hoje em dia, os casos graves podem e devem ser tratados, o que ajuda a recuperar a qualidade de vida feminina. A chamada tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual pode ocorrer em qualquer idade e é mais frequente do que se imagina. Normalmente a TPM atinge todas as mulheres. Mais de 80% das mulheres que menstruam entre a menarca e a última menstruação, a menopausa, então desde a primeira até a última menstruação, 80% das mulheres são acometidas de tensão pré-menstrual. Mas a partir dos 30 anos de idade, com um pico máximo dos 35 até os 40 anos de idade, é a fase que a mulher mais sofre dessa patologia. Eu sofro de TPM desde os 11 anos, que foi a primeira vez que eu fiquei menstruada. Há muito tempo já. Essas mulheres, em geral, trabalham fora, nas grandes cidades, como indica uma pesquisa nacional realizada pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Elas têm múltiplas funções e passam a ter mais estresse físico e emocional. Isso nos dá o título de campeões mundiais da tensão pré-menstrual. No Japão, para você ter uma ideia, 28% das mulheres têm TPM. Nos Estados Unidos, 26%. O porquê dessa alta incidência de tensão pré-menstrual no Brasil? Provavelmente porque as mulheres aqui são mais acometidas às responsabilidades de casa do que em outros países. A TPM está intimamente relacionada ao ciclo menstrual da mulher. Portanto, é uma problemática exclusiva do universo feminino. O ciclo menstrual acontece em duas fases. Fase folicular ou estrogênica, que começa com a menstruação. Fase lútea ou progestacional, que envolve a ovulação, e quando a mulher pode ter os sintomas da TPM. Dentre os hormônios estão envolvidos principalmente o estrogênio e a progesterona, que interferem, por exemplo, na produção de uma substância feita pelas células nervosas chamada serotonina, que é a responsável pela sensação de bem-estar e de alegria. Quando os níveis desses hormônios começam a diminuir dias antes da menstruação, também diminui a produção de endorfinas, um tipo de substância analgésica que também causa bem-estar. E é nessa fase em que alguns sintomas podem aparecer como ansiedade, cólicas abdominais, tensão, dor de cabeça, entre outros. Cansaço, dores nas pernas, irritação. A primeira e grande teoria está relacionada com os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Haveria interferência desses hormônios, sobretudo da progesterona, numa série de funções no sistema nervoso central que poderiam levar a TPM. Há também outras hipóteses, outras teorias, como a de substâncias, de neurotransmissores, muito ligado com o estado psicológico, distúrbios psicológicos. E até vitaminas também são aventadas. Os sintomas são tantos que os especialistas acreditam que são, de fato, diversas as causas que podem levar a quadros de TPM. Um dos fatores muito hoje em voga é o cortisol. Quando o cortisol aumenta o nível de estresse, ele compete com a progesterona a nível de receptores de progesterona e faz com que a mulher que tem o cortisol aumentado, são as mulheres mais estressadas, elas acabam tendo menos progesterona nos seus receptores e acabam piorando dessa tensão pré-menstrual. Então você quer melhorar da sua TPM, você tem que diminuir o seu nível de cortisol. E é muito importante que a mulher conheça bem o que ocorre no ciclo menstrual, que começa no primeiro dia da menstruação, quando também é iniciado o amadurecimento do óvulo. E o ciclo termina no último dia antes da menstruação seguinte, quando não acontece a gravidez. Em geral, o tempo de duração da TPM é o início ao redor de uma semana antes da menstruação e os sintomas vão todos embora 2, 3 dias depois do começo da menstruação, do primeiro dia de sangue vermelho. A TPM é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma síndrome, pois envolve um conjunto de aspectos e sintomas físicos e emocionais. O problema é que o conjunto de sinais e sintomas pode chegar a 150 diferentes sensações, e muitas delas
podem afetar diretamente a qualidade de vida da mulher. Atrapalha bastante, né? Porque não tenho ânimo, não tenho vontade de sair, né? Atrapalha muito. Quando esses sintomas são menos intensos, que não, em geral, perturbam as atividades rotineiras da mulher, eles são chamados de molímen menstrual, que seria uma forma mais leve da TPM, da tensão pré-menstrual. Esses sintomas, muitas vezes, só são detectados quando o ginecologista pergunta sobre eles durante a consulta ginecológica. Já quando os sintomas são muito intensos, impedindo que a mulher realize suas atividades habituais, tanto domiciliares quanto profissionais, por vezes até fazendo com que ela fique em casa, em repouso domiciliar, eles caracterizam, aí sim, a TPM ou tensão pré-menstrual. E tem um grupo um pouco menor, ao redor de 8% até 10%, que tem a forma grave da TPM. Essa sim, a TPM, atrapalha muito o dia a dia e a qualidade de vida. Entretanto, não raras vezes, a mulher que sofre de TPM é mal compreendida. É comum colegas de trabalho ou da escola julgarem erroneamente a mulher nesse período. E pode haver gozações, acusações ou descaso. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de na faculdade eu tá com uma super TPM, assim, tá naqueles dias horríveis, você tá meio tonta, aí tá num ambiente fechado, tá calor, você tá irritada, e você fala, nossa, eu tô passando mal, preciso sentar. E é frescura, cala a boca, esse é um negócio que as mulheres inventaram pra ficar enganando os namorados, sabe?